como foi o processo seletivo para entrar na faculdade aqui na Inglaterra. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Oi, se você ainda não me conhece, meu nome é Samara e atualmente eu tô aqui em Londres, estou fazendo um curso na National Centre for Circus, que é, na verdade, um Foundation Degree in Circus Arts. E aí esse Foundation, ele é bem diferente dos Foundation de outras universidades, tanto no processo seletivo quanto também no processo do curso mesmo, porque ele é um Foundation de 2 anos, né? E nas universidades aqui na Inglaterra, normalmente o Foundation Degree, ele é de 1 ano. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre o que quer dizer, né, cada uma dessas terminologias, mas aqui na Inglaterra, normalmente, quando você entra para a faculdade aqui, você não vai direto pro bacharelado, por exemplo, você precisa fazer pelo menos aí 1 ano de foundation, a não ser que você já tenha feito alguma outra faculdade que tenha os créditos ali que possam ser complementares, mas aí eu vou conversar melhor com vocês sobre esse processo em outros vídeos. Mas aqui na Inglaterra existe um site, né, que se chama UCAS, tô falando em português, mas essa é a sigla, né, desse site, e ele é como se fosse um SISU daqui, e normalmente quando você faz a aplicação para uma instituição, né, para uma universidade aqui na Inglaterra, você faz a sua aplicação através do UCAS, desse site, e nele você pode escolher, né, algumas opções para aplicar, para saber se você vai ser aprovado ou não. Porém, existem alguns cursos, que é o caso do meu, que o processo seletivo deles é totalmente feito diretamente com a faculdade. E também existem outras faculdades que têm esse processo que começa, né, por esse sistema, por esse site, e depois a universidade também pode aplicar outras provas de conhecimentos específicos, de coisas bem mais específicas mesmo para o seu curso, dependendo da sua área. E como o meu curso é um curso diferentão, né? Afinal, é um curso de artes circenses, o processo seletivo dele também foi bem diferente. Eu estudei todo o processo seletivo pelo UCAS na época, porque eu tava em dúvida de qual curso eu ia aplicar. Eu já tinha escolhido a Inglaterra, já escolhi que eu queria vir estudar aqui, mas eu tava em dúvida entre alguns cursos de algumas universidades, então eu considerei fazer faculdade de dança aqui e tudo mais, e na faculdade de dança aqui eu teria que aplicar por esse sistema, então depois eu tô pensando em fazer um material explicando pra vocês exatamente toda essa parte burocrática, com todos os links de todos os lugares que vocês precisam ir pra fazer todas as aplicações, informações sobre todos os documentos, tanto pra aplicar pro curso, quanto pra aplicar pro visto, quanto do processo burocrático que vocês precisam fazer também quando chega aqui na Inglaterra, né? Porque tem vários documentos que a gente precisa tirar aqui também. Então, eu não sei se vocês têm interesse em saber mais sobre isso. Se você tiver interesse, eu vou deixar um formulário aqui na descrição desse vídeo, então coloca seu nome lá para eu saber se vocês têm interesse em saber mais sobre essa parte do processo. Mas como eu falei, o meu processo ele foi todo direto com a faculdade e ele foi dividido em várias fases. A primeira fase foi totalmente online e eu precisei gravar um vídeo e também preencher um formulário, e nesse vídeo que eu precisei gravar, eles me deram algumas sequências acrobáticas que eu precisava fazer, algumas sequências de flexibilidade, e pediram também para eu fazer uma sequência de 30 segundos, o que passou assim, voando, de uma sequência de acro dance, né, de dança com acrobacia, feita por mim, que eu teria que mostrar a minha criatividade em 30 segundos nessa sequência. Então eu repeti tudo que eles tinham feito, eles também me deram alguns vídeos de apoio, porque além dos nomes, né, dos elementos, eles também me deram um vídeo mostrando como que eles queriam que cada elemento fosse performado, até porque eu poderia ter aprendido com outro nome, alguma coisa, que aconteceu, muitos dos elementos, quando eu li o nome lá, eu não sabia o que era, mas aí quando eu vi a pessoa fazendo no vídeo, aí eu entendi o que era pra fazer. Então eu gravei, né, filmei essa parte, filmei em casa mesmo, na sala, assim. Inclusive, eu vou deixar depois aqui o link, né, pro meu vídeo da audição pra vocês darem uma olhada em como que foi esse vídeo, esse primeiro vídeo que eu tive que gravar pra eles, mas não foi nada assim muito demais não, tá? E depois no final eu também tinha que parar, assim como eu tô falando pra vocês agora, e gravar em inglês explicando quais eram as minhas intenções pro curso, quem eu era, qual era o meu background, o que que eu já tinha feito e por que que eu me interessei no curso. Depois eu tive que preencher, né, todo esse formulário, e nesse formulário tinham várias perguntas que eram bem específicas sobre mim, sobre a minha identidade, e também perguntas relacionadas à minha experiência nas artes circenses. E no final eu também tive que escrever uma carta de intenção de por que eu queria entrar na universidade e por que que eu acho, né, por que que eu achava que o curso era o curso ideal para mim.
mim e por que eu deveria ser selecionada. Eu confesso que quando eu submeti esse formulário, eu não achei que eu seria aprovada, tá? Eu achei que eles iam negar minha aplicação, mas esse processo da escola, da minha escola específica, ele foi totalmente gratuito, eu não paguei nada por isso. Se eu tivesse aplicado pelo outro site, né, pelo UCAS, eu teria que pagar para fazer esse processo, para enviar, para que eles enviassem, né, a minha aplicação para as universidades, mas fazendo direto com a minha universidade, eu não precisei pagar nada por isso. Vale lembrar que esse é um caso específico da minha faculdade, tá? A minha faculdade, no caso, ela é regulada pela Universidade de Kent, na Inglaterra, que é fora de Londres, inclusive. E para os outros cursos da Universidade de Kent, você tem que aplicar obrigatoriamente pelo UCAS, mas no caso da National Center for Circus, a única forma de aplicação que eles aceitam é direto com a universidade. Direto com eles, né? Direto com a NCCA. Depois de alguns dias, eu recebi uma carta dizendo que eu tinha passado para a segunda fase. E eu tinha a escolha, né? Eu poderia escolher se eu queria ir fazer a prova presencialmente ou se eu queria fazer minha prova online. Porque eu era aluna internacional, então se eu estivesse fora da Inglaterra, eu teria essa opção de mandar para eles um vídeo. Só que esse vídeo seria um vídeo só da minha performance de lira. E eles diziam lá, né, que se eu pudesse ir até a Inglaterra para fazer essa prova seria muito melhor e a prova seria muito mais extensa também, então eles poderiam avaliar várias coisas ao mesmo tempo, mas se eu quisesse somente enviar um vídeo porque eu estava fora da Inglaterra, então eu também poderia. Só que aí eu tava em Amsterdã, então era muito fácil de voltar, né? Na verdade eu já tava com planos de ir pra Bélgica, então pelas datas da minha audição eu sairia da Bélgica pra Inglaterra, o que seria muito fácil pra mim de certa forma, até porque eu peguei um ônibus, né, pra fazer essa volta pra Inglaterra e eles me dariam uma carta convite pra que eu apresentasse na imigração de que eu iria fazer essa prova. Então assim, calharam várias coisas. Eu tava muito perto da Inglaterra, eu não tinha um estúdio de lira, eu queria fazer a minha performance em lira circense, eu não tinha um estúdio que eu conhecesse que fosse muito próximo dali, então de qualquer forma eu teria que viajar ou pro Brasil ou pra Budapeste, que é onde eu fazia minha aula de lira por último, né? No final eu já tava fazendo aula de lira em Budapeste, então eu teria que viajar pra um dos dois lugares de qualquer forma pra fazer a gravação do conteúdo pra mandar pra eles. E eu fiquei, né, com aquela vontade de realmente ir no dia, de participar da audição, de ver as outras pessoas também participando da audição. Então, ao invés de viajar ou pra Budapeste ou pro Brasil, eu resolvi viajar pra Inglaterra e fazer a prova presencialmente. E aí, quando eu expliquei, né, no e-mail que eu tinha decidido fazer minha prova presencialmente, então eu recebi um e-mail deles com a carta convite pra eu ir e também dizendo como seria, né, o meu dia. Eles perguntaram se eu tinha preferência de algum dia, né, das datas que eles me deram lá. Eu falei que podia ser qualquer dia, que eu não tinha preferência nenhuma, e eles me colocaram já no primeiro dia. Eu acho que a galera já tava escolhendo ali e no segundo, terceiro dia, né, pra não ir de cara na segunda. Mas eu fui no primeiro dia mesmo, e eles me deram também um planejamento, né, de como seria esse dia. Quando eu chegasse na escola, o que eu ia fazer, quais seriam os horários. Então a gente chegou, a gente teve uma aula, né, de acrodance, e a gente tinha que acompanhar a aula, e tinha uma banca sentada assim, analisando a gente, vendo e anotando o nome de todo mundo. Antes de chegar lá, um detalhe que eu esqueci de falar é que a gente teve que tirar uma foto nossa, tipo foto pra aplicação mesmo de audição de teatro, de dança, de tudo mais, né? Fazer aquela foto... Eu esqueci agora como que é o nome, mas aquela foto só, tipo 3x4 assim, né? E mandar pra eles. Essa foto, eles colocariam um número debaixo dela e esse número também vinha na nossa roupa. A gente teve que usar uma roupa toda amarela nessa parte da aula, que era deles mesmo, e eles deram pra gente colocar tipo um colete de jogo de futebol, sabe? Quando a gente faz o time com colete versus sem colete. Então todo mundo tava usando aquele colete com um número. E aí os jurados ali poderiam ver o nosso rosto com o nosso número pra fazer algumas anotações. E aí era muito engraçado assim, porque eles ficavam super sérios olhando pra gente assim, fazendo várias anotações, tipo uma redação de anotações ali sobre a gente, então dava aquele friozinho na barriga assim do que eles estavam vendo durante aquela aula. Depois dessa aula a gente teve também uma aula de teatro, e a professora de teatro, ela era muito, muito, muito legal, muito legal. Inclusive hoje ela é minha professora de teatro no curso. E eu descobri várias coisas, descobri até que ela fazia palhaçaria pro Cirque du Soleil, então, tipo, ela faz um trabalho, né, muito incrível. E a banca continuou ali, né, analisando a gente, fazendo várias anotações. A gente teve um break, né, um intervalo pra almoço, e aí depois do intervalo pro almoço, a gente teve a nossa performance, e aí a gente podia usar um figurino, a gente podia usar uma maquiagem, uma coisa assim, mais diferente,
a gente levava uma música e a gente podia pedir pra equipe técnica pra colocar a nossa música e tudo mais na hora da nossa apresentação. A gente podia pedir pra colocar em luz, se a gente quisesse também. Então a gente tinha que focar mesmo na parte performática da nossa apresentação, muito mais do que na parte técnica, porque a parte técnica a gente já tinha feito na nossa primeira prova lá de habilidades específicas. Vale lembrar que se a gente quisesse levar um aparelho nosso, por exemplo, se eu quisesse levar a minha lira, a equipe técnica, eles teriam que fazer uma verificação dessa lira antes da lira subir, para eles verem se estava tudo seguro, se eu poderia continuar e fazer o meu número ali, porque se acontecer algum acidente ali durante a audição, né, a responsabilidade é da escola, então isso poderia causar problemas para eles, então eles fazem toda essa análise antes de você levar o seu aparelho. E se você quisesse também um aparelho da escola, como eu usei o aparelho da escola, eu usei a lira da escola, você podia pedir antecipadamente num formulário, né, totalmente formal. Então eu fiz a solicitação de uma lira e eles colocaram a lira pra mim. Quando eu cheguei lá, eles pediram pra eu escolher o tamanho e eu fui até o lugar onde eles guardavam as liras e achei várias liras de vários tamanhos, vários formatos. Mentira, vários formatos não, porque todas elas eram redondas, mas tinham várias liras lá e aí eu escolhi a que eu achei que tava com mais match pra mim. E aí eles instalaram lá pra mim, pediram pra eu ver se o tamanho, se a altura, né, dela tava boa pra mim. Tinha um momento que a gente podia passar a nossa coreografia, a gente podia usar fone se quisesse usar música, mas pra gente experimentar mesmo o aparelho e aí falar com a equipe técnica se tinha alguma coisa que a gente queria mudar. Eu, por exemplo, eu mudei um pouco a altura da minha lira e aí era só se preparar pra fazer a apresentação pra mesma banca que tava lá super séria e fazendo várias anotações sobre a gente. Até esse ponto, eu tava ali só fazendo mesmo pela experiência, achando que eu não passaria. E eu vi pessoas assim incríveis lá, as meninas dos Estados Unidos, super fortes, enormes assim. Eu olhava pra elas e ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, foi incrível a energia de todo mundo, assim, tanto dos professores que estavam ali com a gente, tanto dos alunos também e dos candidatos, né, que estavam ali na prova. Foi assim, uma coisa bem legal, foi uma energia muito boa. Até que algumas semanas depois, um pouco antes do prazo que eles me deram, chegou a minha carta de aceite, dizendo que eu tinha sido aceita e que eu deveria confirmar se eu realmente queria, né, a minha vaga. Junto dessa carta de aceite, eles me mandaram também um plano de pagamento. E pra quem não sabe, na Inglaterra, quando você é estudante internacional, você paga o dobro do preço que é pros estudantes daqui. Então eles me mandaram esse preço, mas eles me deram um plano de pagamento que eu poderia pagar a primeira parcela depois de um mês do curso já ter começado. E depois eu podia pagar o resto, né, em mais 2 parcelas até o final do ano. Então eu achei que foi, assim, mais tranquilo de certa forma, até porque o visto ele te permite trabalhar aqui. Claro que você precisa de uma reserva financeira até para tirar visto e tudo mais, mas o fato do curso poder ser parcelado já dava uma ajuda ali. E é engraçado que eu não precisava pagar nada do curso até o meu visto sair. Então eu ficava com muito medo, né, de, sei lá, colocar uma grana ali naquele curso e aí meu visto vir, assim, negado. Imagina, seria um choque, né? Eu perderia. Eu não tenho dinheiro assim pra jogar fora, né, gente? Foi uma coisa que eu achei que foi bem positiva, que eu poderia tirar o visto primeiro, e se o visto fosse aprovado, aí eu poderia de fato ir pro curso e fazer os pagamentos do curso. Porém, a minha oferta pro curso foi uma oferta condicional, porque eu precisaria primeiro provar que eu teria o nível mínimo de inglês para fazer, né, esse curso. E aí, essa prova, né, de inglês, são várias provas, tá, que você pode fazer, não é só o IELTS. O IELTS foi a prova que eu fiz lá na Irlanda, quando eu tava lá na Irlanda, mas o meu IELTS já tinha acabado a validade, então eu tive que aplicar para uma outra prova. E aí eu peguei uma prova que era mais rápida de sair o resultado e também muito mais barata, mas eu nunca tinha feito a prova, que era Persons, uma coisa assim, o nome da prova. Muito diferente essa prova, mas eu estudei assim, tipo, em 2 dias e fui lá fazer a prova, a nota mínima pra passar. Consegui um pouquinho mais do mínimo que eu precisava, que a escola me disse, né, que eu precisava. Essa prova, ela precisa ser para UKVI. O que é UKVI? UK, né, United Kingdom, Reino Unido, Visas and Immigration. Então, ela é uma prova que você precisa para visto. Apesar de ser um motivo, né, para o qual você precisa desse visto, ser um motivo acadêmico, não entra na categoria acadêmico. Eu acho isso uma grande palhaçada, mas
Existe isso aqui no Reino Unido, existe, se você for fazer uma prova para aplicar para visto, ela precisa ser para UKVI, e se você for fazer para uma universidade em algum outro lugar, muito provavelmente você vai precisar da prova do inglês acadêmico, né? Isso é só a caixinha que você marca lá antes de fazer a prova, não muda nada na prova que você faz, mas antes de fazer a prova você precisa indicar se a sua prova é para UKVI ou se é acadêmico. Depois que você faz a prova, você não pode mudar isso. Então, por mais que a prova seja a mesma, que o nível seja o mesmo que tá escrito ali, a prova seja oficial, você infelizmente não pode usar só porque você não marcou a caixinha certa lá no começo, entendeu? Mas aí eu fiz a minha prova Persons lá pra UKVI e eu enviei essa prova pra escola. Quando eu enviei a prova pra escola, aí a escola me mandou uma carta, né, que é o CAIS, que é o Confirmation of Acceptance, que é a carta de confirmação mesmo que eu precisaria usar na aplicação do meu visto, com todos os dados. Esse CAIS, ele também vem com um número, e aquele número é muito importante porque aquele é o seu número para aplicar pro visto. E essa carta, ela vinha com a confirmação de que eu tinha sido aceita pelo curso e também com as minhas notas da prova de proficiência em inglês e todos os detalhes também da minha prova junto dessa carta. Então era um documento só que já fazia tudo. E por último, mas não menos importante, eu precisei voltar para o Brasil para aplicar para o meu visto. Isso porque o processo para o Reino Unido, quando você já não é residente aqui, você precisa voltar para o Brasil para fazer toda a sua aplicação por lá. Existem pessoas que têm residência temporária também, mas que em alguns casos específicos não podem fazer a troca do visto. Então, na maioria das vezes, dependendo muito da sua situação, é claro que cada caso é um caso, você vai precisar voltar para o Brasil se você já estiver por aqui para fazer essa aplicação, ou para um país que você já seja residente. Eu poderia ir para a Hungria para fazer, mas ao mesmo tempo eu também tinha algumas outras coisas para resolver no Brasil, que eu precisava ir esse ano, e eu não sabia quando eu ia ter outra oportunidade, então eu resolvi fazer todo o meu processo do Brasil. E aí, o processo do visto, né, eu vou deixar para outros vídeos aí, né, para falar mais um pouquinho para vocês, né, de como que isso funciona. Mas por hoje foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo e conhece alguém que precisa saber como esse processo aí funciona, envia esse vídeo pra essa pessoa e até a próxima.